E a TV Ponta Verde segue abrindo espaço para que você conheça melhor a trajetória dos candidatos e os planos de governo para a capital. Todos os 6 candidatos à Prefeitura de Maceió foram convidados para a nossa sabatina e a ordem de participação de cada um foi definida em sorteio na presença dos seus representantes, né? Pelas regras, cada entrevista terá duração de 20 minutos, sendo que o último minuto será dedicado às considerações finais. Os temas e as perguntas serão sorteados aqui neste recipiente, né? E hoje quem responde às perguntas é a candidata Lenilda Luna, da Unidade Popular. Boa tarde, candidata, seja muito bem-vinda a essa sabatina. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e a todas. E agradeço o espaço para poder me apresentar aos eleitores e eleitoras de Maceió. Que assim seja. Bom, deixa eu começar aqui com a primeira pergunta. São 12 perguntas selecionadas. Temos aqui mobilidade urbana. De acordo com o último censo realizado pelo IBGE, Maceió tem a maior frota do estado, com mais de 408 mil veículos registrados, o que impacta no trânsito da cidade. Quais são as suas propostas para melhorar a fluidez no trânsito de Maceió? Então, muito importante para todas as pessoas, inclusive e principalmente para a classe trabalhadora, que não pode perder tempo presa no engarrafamento, nem nos ônibus, nem em veículos, né? E que passa tanta humilhação no busão lotado, nos ônibus lotados. Então, a gente já tem que resolver por aí. A mobilidade urbana é direito e por isso nós vamos investir, porque não adianta ficar fazendo maquiagem em estradas e só alargamentos, a gente precisa investir no transporte coletivo de qualidade. Nossa proposta é municipalizar o transporte. Não pode ser uma mercadoria para que as empresas visem apenas lucro. A mobilidade e o transporte coletivo é direito, ele tem que ser de qualidade, tem que ser eficiente, não pode ser um busão lotado, tem que ser uma forma de as pessoas poderem chegar com tranquilidade, com segurança no trabalho, não chegarem já cansadas de passarem tanto aperto. Então, vamos nos dedicar ao transporte coletivo gratuito para todos os trabalhadores e estudantes e também para que a gente tenha finalmente esse BRT que foi tão prometido. Vieram recursos do Ministério das Cidades e até hoje esse BRT não saiu do papel. Nós vamos transformar a mobilidade urbana numa questão de direito coletivo aqui em Maceió. Muito obrigado. A gente tem agora a segunda pergunta, né? E vamos acompanhar agora a sua resposta. Saúde. Qual o planejamento para reduzir as abstenções, né? As pessoas que faltam a consultas ou exames? Essas ausências, além de gerar um custo para a saúde pública, também prejudicam aquelas que poderiam usufruir dessas vagas disponíveis. O município de Maceió tem que assumir o seu compromisso com a atenção primária, atenção básica à saúde e também com o programa, com as estratégias de saúde da família. A prevenção ajuda, inclusive, a desafogar a média complexidade, a alta complexidade. Nós precisamos valorizar o postinho, a nossa UBS, né, para chamar de nossa, em cada bairro, em cada comunidade, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem concursados, que não devem os seus empregos a QI, a quem indica, né, porque ficam comprometidos ao político de ocasião e não ao atendimento de qualidade. Essas políticas públicas, elas exigem que os servidores tenham qualificação e formação continuada. Eles precisam estar sempre se atualizando. A gente viu o desafio que foi a Covid-19, estamos vendo aí outro desafio com a dengue e com a meningite. A empresa privada de saúde, ela não vai tomar conta disso porque a visão dela é de lucro, né? Toda vez que tem uma empresa, a visão é lucro. E essas estratégias de saúde pública, elas não visam lucro, elas visam garantir um direito que é seu. Então, a gente precisa municipalizar e garantir que todo o orçamento do SUS seja aplicado na rede pública de saúde. Muito bem, vamos para a terceira pergunta. Vamos ver qual é o tema desta pergunta. Infraestrutura. Diariamente, aliás, a TV Ponta Verde mostra problemas com manutenção e revitalização de espaços públicos, como praças, por exemplo. Quais os projetos a senhora pretende implantar para melhorar as estruturas e a conservação desses equipamentos públicos? Pois é, inclusive a atual gestão, em mais uma jogada de marketing, resolveu cercar
tudo que é praça e já fizeram uma olhada lá com drone, nada sendo feito, né? Só para fazer de conta, estamos em obra pela cidade toda, isso não é verdade. A primeira coisa é parar de mentir para a população, né? Os eleitores e eleitoras não são crianças, não são bobos para se enganar com marketing e com trend de redes sociais. Nós precisamos efetividade. Infraestrutura é uma questão muito séria. Infraestrutura para o lazer, infraestrutura para o saneamento também, para não ter esgoto a céu aberto em bairro nenhum, como a gente tem visto em muitas periferias. Então, precisamos investir sim em saneamento e cabe muito diretamente ao município, além de fazer parcerias com o Estado para que o saneamento chegue em toda a cidade, cabe muito diretamente ao município a questão de cuidar das redes pluviais, né, por onde escoam as águas das chuvas, para que elas não sirvam de esgoto clandestino para prédios de alto padrão, como já foi denunciado várias vezes. Então, vamos garantir uma infraestrutura que cuide da beleza das nossas praias, mas que cuide principalmente da qualidade de vida de toda a população da cidade. Muito obrigado, candidata Lenilda Luna. Vamos para mais um tema, mais uma pergunta que foi selecionada, produzida aqui pela nossa produção. Primeira infância. No seu governo, que políticos ou projetos de apoio à saúde psicossocial das crianças serão desenvolvidos? Essa é uma temática que me diz muito respeito, porque além de jornalista, também sou pedagoga, fui alfabetizadora de jovens e adultos, ajudei muitas pessoas a conquistarem, a dominarem as letras e tenho muito orgulho disso. E a preocupação com a primeira infância, gente, eu assinei uma carta compromisso com a rede de primeira infância aqui de Alagoas e que também é uma carta compromisso da Agenda 227, que reúne mais de 400 organizações no Brasil que se preocupam com a primeira infância. Então, nós temos que dar toda a prioridade para as crianças de 0 a 6 anos. Essa é uma missão do município, cuidar que os nossos bebês, as nossas crianças tenham nutrição adequada, atendimento à saúde, tenham lazer e recreação, que atenda às suas questões específicas de desenvolvimento cognitivo. Tudo isso cabe ao município, é a base, né? Quando a gente cuida bem das nossas crianças, dos nossos bebês, a gente tem uma sociedade mais saudável, mais preparada para a vida, com mais afirmação, né? As crianças precisam ser protegidas e nós estamos vendo que isso não está acontecendo. É a ameaça da fome, é a insegurança, são, né, crianças sendo violentadas, crianças sendo agredidas. Nós precisamos proteger nossas crianças, cuidar bem delas e essa vai ser uma prioridade da nossa gestão, a dedicação de recursos públicos para políticas que sejam direcionadas aos bebês e às crianças de 0 a 6 anos. Muito bem, respondida aí a quarta pergunta, vamos para a quinta pergunta e vamos saber qual o tema agora nesta sabatina com a candidata Lenilda Luna. Políticas para as mulheres. Quais são as suas principais propostas para reduzir a violência doméstica na capital? Então, Fábio, essa é outra temática que me diz muito respeito, né? Como mulher, como feminista que faz parte do movimento de mulheres Olga Benário, que é um movimento nacional que luta para que as mulheres tenham inclusive abrigo, casas de referência, porque a primeira questão para uma mulher, e eu falo para vocês mulheres todas, né? A primeira questão quando uma mulher se sente ameaçada dentro de casa é ela se sentir acolhida. O medo de muitas vezes denunciar é grande, porque como é que vão ficar meus filhos? Como é que eu vou ficar diante da agressão? É importante que existam casa-abrigo, né? Exista casa-abrigo em todos os bairros, para que as mulheres, nesse momento mais crítico, que é quando ela toma coragem de denunciar e vai numa delegacia, ela não tenha que voltar para uma situação de agressão pior ainda. Ela possa ser protegida, acompanhada com psicólogas, com pessoas também que deem a ela orientações jurídicas e tudo isso nós vamos fazer com essas casas de referência que já são uma ação civil do Movimento de Mulheres Olga Benário. Nós vamos com essa experiência que nós temos nacional poder implementar casas de referência para as mulheres com atendimento multiprofissional para que você tenha a coragem e a condição e o acolhimento para sair de uma vida de violência e ter uma vida digna, como todas as mulheres merecem. Muito bem.
Vamos agora para a sexta pergunta, o sexto tema selecionado aqui na sabatina da TV Ponta Verde, economia. Dentro do atual cenário econômico do município, quais os principais desafios e planos de gestão para alavancar o crescimento da economia de Maceió para os próximos anos? Então, a economia tem um leque de questões, a gente vai colocar algumas aqui, né? A primeira é de que Maceió precisa, sim, de grandes obras e, geralmente, quando são feitas grandes obras, são contratadas empreiteiras, algumas vezes até com a licitação assim, né, pouco transparente, para dizer o mínimo, e que são muitas vezes com essas empreiteiras, com esses grandes contratos, que a gente tem que ficar de olho para não ter desvio de verba, né? Todo cidadão, toda cidadã precisa estar de olho, é por isso que a gente lutou tanto pela transparência nos dados. Então, o que a gente propõe? Ao invés de contratar essas grandes empreiteiras, já para incentivar o pequeno negócio, a médio e pequena empresa aqui de Maceió, as cooperativas que são tão importantes, porque o trabalhador não precisa de patrão quando ele sabe administrar o próprio negócio, quando ele se reúne com seus pares para formar cooperativas, isso é muito importante, é saudável para a economia e para a sociedade, a gente vai estimular isso. Então, que grandes obras aqui em Maceió sejam feitas por essas cooperativas, pela mão de obra local, pelos trabalhadores e trabalhadoras de Maceió. Isso ajuda a gerar renda e já contribui também para diminuir o desemprego, que é outro grande problema na nossa cidade. O que é que a gente propõe também? Como a gente quer que as escolas municipais recebam as verbas descentralizadas da educação, porque nós queremos também toda a verba da educação na rede municipal, a gente pode também implementar o programa de merenda escolar, que a escola tenha verba descentralizada, claro que com o acompanhamento do conselho escolar, para comprar a merenda no próprio bairro, na própria comunidade, valorizando assim o pequeno mercadinho do bairro, o feirante, as frutas mais fresquinhas, a carne de boa qualidade. Nós queremos merenda de qualidade e isso estimula, se for comprada no bairro, ao invés daquelas grandes quantidades que vêm novamente priorizando grandes empresas, grandes corporações, nós queremos valorizar o pequeno, médio, o trabalhador, o comerciante aqui de Maceió. Então, a merenda escolar também é uma forma de colaborar com a circulação de renda no bairro. E temos outras atividades também de estímulo às cooperativas de cultura, estímulo às cooperativas de pessoas que fazem o artesanato. Então, a gente vai estimular esse cooperativismo como forma de dar emprego e gerar renda para a população de Maceió. Muito bem, você está acompanhando a sabatina aqui na TV Ponta Verde, aos candidatos a disputarem a prefeitura aqui da cidade. Próximo tema, servidores públicos. A senhora pretende realizar concursos para profissionais especializados na área da educação, com o objetivo aí de atender as crianças com necessidades especiais em Maceió? Concurso público para as crianças com essas necessidades especiais, né? Crianças que têm alguma necessidade de atendimento específico, e eu sei bem como é, porque eu sou uma mãe atípica, eu sei como é a luta de uma mãe que tem, por exemplo, uma criança autista, né? O meu filho é autista, a luta, se não tiver um acompanhamento pedagógico adequado, você tem que correr do trabalho, porque seu filho está em crise, não pode. Então, dentro das escolas municipais, nós precisamos ter o psicopedagogo especializado para acompanhar, como é direito em lei, acompanhar. Na lei do autismo prevê isso, nas outras questões de deficiência, a lei dos deficientes também prevê que as crianças e mesmo os adultos têm um acompanhamento específico, além das cotas no mercado de trabalho, porque uma deficiência, uma dificuldade não pode impedir o desenvolvimento de ninguém, né? Ninguém pode deixar de sonhar, vou ter meu emprego, mesmo que eu tenha alguma deficiência, né? Deficiência não limita a pessoa, né? Não faz com que ela seja um cidadão de menos direito. Então, nós vamos promover esse atendimento. E é claro, Fábio, concurso público, gente, concurso público. Nós não queremos servidores precarizados se virando em 2, 3 empregos e estando exaustos. Isso acontece na saúde,
na educação, no sistema de atendimento à assistência social, né, da assistente social ao psicólogo, ao médico, ao psicopedagogo que estão se formando, não querem ser contratados com vínculos precários. Eles querem poder terminar uma faculdade, se dedicar à missão que eles assumiram, com concurso público, para terem estabilidade e fazerem daquilo uma carreira de dedicação às crianças, aos adultos. Então, nós defendemos concurso público em todas as áreas do serviço público. O serviço público já está dizendo, as políticas públicas elas têm que ser levadas ao cidadão por profissionais qualificados com estabilidade. Isso ajuda na qualidade e ajuda também no comprometimento, porque quando são contratados esses servidores precários, eles não podem falar, eles não podem reclamar, porque eles devem um emprego a um político, a um gestor, fica aquele medo, aquela preocupação. Se você tem concurso público, eu falo isso porque eu sou concursada, se você discorda do gestor, coloca, olha, não é assim que deve ser essa estratégia aqui no meu trabalho. Sem preocupação, porque você é um funcionário de carreira, você não está ali a serviço de político A ou B. Você está ali a serviço da sociedade. Nós vamos fazer concursos públicos, se preparem aí para um grande Enem municipal de concursos públicos já no primeiro ano de gestão. Muito bem, de um total de 12 perguntas, 7 já foram. Vamos agora para a 8ª pergunta, vamos saber qual o tema nessa sabatina aqui na TV Ponta Verde. Segurança. Nos últimos anos, escolas públicas e privadas do Brasil foram alvos da violência, resultando até na ocorrência de crimes fatais, né? Qual a sua proposta de governo para melhorar a segurança nas escolas do município? A escola do bairro, ela tem que estar integrada na sociedade. Se existe essa integração, é bem difícil que exista essa violência adentrando as portas. O que nós queremos dizer é que segurança, ela não se enfrenta apenas com armas, não é. Né? Muitas vezes perseguição, militarização, cada um ter sua arma, essa ideia errônea de que se você estiver armado, você vai se proteger. Nós queremos acabar com isso. Somos uma sociedade de paz. Né? A maioria de nós aqui não saberia nem usar uma arma e nem quer aprender, porque nós não queremos fazer isso, nós queremos viver. Então a segurança pública é dever do Estado. Como é que o município pode contribuir? Criando uma boa relação no entorno da escola, e eu digo isso, gente, porque eu já fui coordenadora pedagógica de escola da periferia no horário noturno. Chamar os pais e os estudantes e os alunos e colocarem, essa escola é de vocês, ajuda com que a comunidade daquele entorno proteja a escola, com muito mais eficiência do que colocar a escola como se fosse um quartel cercada de armas por todos os lados. É muito mais uma integração social, a sociedade se apropriando daquele serviço como sendo dela, sendo da comunidade, que vai fazer com que a escola seja um ambiente seguro, pacífico e de desenvolvimento para todas as pessoas. Precisamos fazer a cultura da paz, não a cultura da guerra. Nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossos jovens, querem se sentir respeitados. Muita dessa indignação, dessa revolta, de cair muitas vezes no mundo do crime, é porque abandono, é se sentir abandonado, às vezes não ter uma referência na família, também não encontra na sociedade, só encontra julgamento, só encontra violência. Como é que você vai reagir? Mas se você se sente acolhido, se você é respeitado, se você tem dignidade da infância, adolescência e a vida adulta, se você tem perspectiva de uma vida digna, isso diminui a violência mais do que armar a sociedade. Vamos desarmar inclusive nossos espíritos, porque a gente sabe que muito discurso de ódio nas redes sociais envenenou o espírito da sociedade. Paz. Vamos desarmar os espíritos, vamos construir uma cultura de paz nas escolas e na sociedade aqui em Maceió. Muito bem, 11h49, vocês estão acompanhando aqui a sabatina com a candidata à Prefeitura de Maceió, Lenilda Luna. O próximo tema que eu vou mostrar agora, meio ambiente. Meio ambiente. Quais ações serão desenvolvidas para minimizar os alagamentos provocados na cidade no período da quadra chuvosa? Primeira questão que a gente tem que fazer para resolver o problema dos alagamentos é a drenagem, né? A sociedade precisa de drenagem e nós temos conhecimento técnico suficiente para fazer com que as águas possam escoar. A chuva não pode ser nossa inimiga, e não é, né?
Os nossos inimigos é a ocupação desordenada de espaços, porque muitas vezes as pessoas ocupam a beira da lagoa, não é porque querem viver ali, mas é porque não encontraram outro lugar de moradia. Então a gente já resolve também investir em moradia popular, uma coisa está ligada à outra. São vários temas, mas eles estão interligados. Então, se você investe em moradia popular, você também contribui para o meio ambiente, porque vai contribuir para não ter ocupação em áreas de risco, ocupação desordenada. Tudo isso tem que ser muito bem planejado com a participação do povo, porque a gestão popular, a participação do povo na nossa gestão vai ser uma marca do nosso governo. As comunidades vão ser ouvidas. E eu queria também dizer que essa questão do alagamento é séria e a gente vai resolver, mas também queria dizer o que não é meio ambiente. Não é meio ambiente você chegar numa área litorânea linda como nós temos, arrancar a restinga e plantar grama que não vai sobreviver ali. Então isso é brincar, mais uma vez, o eleitor e a eleitora, o cidadão e a cidadã precisam ser levados a sério e nós vamos fazer um projeto de meio ambiente para que as belezas naturais, né, da margem da nossa Laguna Mundaú, da nossa praia, sejam preservadas e a gente tenha uma cidade linda para todas as pessoas. Chega de ter uma Maceió bonita para o turista e uma Maceió sofrida para a população que vive aqui. A cidade é nossa, a cidade é de quem vive nela. O nosso direito à cidade, nós vamos defender isso. Muito bem, vamos para o terceiro tema. Mais uma pergunta, direitos humanos, né? Em novembro de 2023 foi criado aí o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial aqui em Maceió. Como a sua gestão, na verdade, vai atuar para garantir que ele funcione? Nós temos que chamar as comunidades, a sociedade civil organizada, e para nós é muito fácil, porque essa é a origem da Unidade Popular. A Unidade Popular não é à toa que a gente diz que é um partido do preto, do pobre e do favelado. É um partido que nasceu realmente nas comunidades, tem menos de 5 anos e a Unidade Popular organiza a sociedade para lutar por direitos humanos, né? Por direitos desde reparação, as questões desde a ditadura militar, memória, verdade e justiça, até os nossos direitos hoje, porque infelizmente hoje nós temos ainda uma polícia que ataca a comunidade muitas vezes para fazer segurança, mas a verdade tem sequestro, né? A gente lembra do caso do Jonas Seixas, que vai fazer daqui a pouco 4 anos que a mãe do Jonas, que mora aqui no Jacintinho, não sabe onde está o corpo do filho. Então a gente precisa ter Conselho de Direitos Humanos, sim, para garantir que o cidadão e a cidadã seja respeitada, para que o padrão de criminalidade que está na cabeça da nossa polícia não seja o preto, pobre, favelado, porque nas comunidades, nas grotas, existem uma maioria de cidadãos e cidadãs trabalhadores que têm direito à dignidade. Bom, vamos para mais um tema, né? Já nos momentos finais, daqui a pouquinho tem as considerações por parte da senhora. Habitação. Considerando que moradia é um direito fundamental do cidadão, conforme prevê o artigo 6º da Constituição Federal, qual o seu plano de governo para a área de habitação? A gente já começou falando um pouquinho quando falou de economia. Nós vamos construir primeiro, vamos dar uma olhada nesses 800 prédios que estão ali no centro da cidade, desocupados e que podem ser desapropriados para serem reformados e garantir de imediato moradia para a grande quantidade de pessoas em situação de rua que tem ali mesmo nas imediações do centro. Isso já garante dignidade e segurança também. Então vamos dar uma olhada de imediato como primeira ação e fazer também o projeto de construção de moradias populares em Maceió, que não sejam todas assim abandonadas nas periferias da cidade. Quando é construído moradia popular, tem que ser com infraestrutura de transporte. Seguindo as regras... Saúde e educação. Seguindo as regras, temos 1 minuto agora para as considerações finais. Fica à vontade. Olha, eu gostaria muito de agradecer ao Sistema Opinião, à TV Ponta Verde. Aqui eu queria dizer que foi o meu primeiro emprego como repórter, foi aqui nessa casa. É muito bom voltar para cá e rever os amigos. Então eu queria agradecer porque nós, eleitor e eleitora, vivemos uma disputa eleitoral injusta.
basta ver que eu não tenho espaço no horário eleitoral gratuito obrigatório, mas não tem espaço para mim nesse horário. Não tenho sido chamada para alguns debates, também é injusto. E tenho pouquíssimo recurso, é uma campanha do Tostão contra o Milhão. Então, como é que eu vou chegar até você? Agradeço a espaços como esses e vamos juntos, vote 80 para mudar Maceió por uma Maceió com o povo no poder. Muito obrigado, candidata Lenilda Luna, boa sorte. E aqui segue a sua sabatina com a TV Ponta Verde. Amanhã a sabatina é com o candidato Lobão, do Solidariedade. Eleições 2024, aqui na tela da TV Ponta Verde.